Olá, prezados alunos e alunas da Verbo Jurídico. Estamos aqui para o nosso aulão de revisão da banca FCC. Bem, o que você vai precisar no domingo na sua prova? Em primeiro lugar, a FCC é uma banca que se caracteriza, ora, por perguntar questões ligadas a entendimentos doutrinários, ora a texto literal de lei, ora a súmulas tanto do STJ como do STF. Por que eu digo isso? Já de cara, você vai se deparar na sua prova com questões um pouco mais profundas em relação à matéria de concurso de pessoas, à matéria de penas, à matéria de crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Mas ao mesmo tempo, e a gente vai ver isso, venham comigo, a gente também terá na nossa prova de domingo questões da FCC de direito penal que exatamente vão te cobrar uma pura e mera decoreba de lei. Eu falo isso, gurizada, principalmente no que tange a Lei 9.605/98. Vai aqui a minha dica muito especial de coração para você que nos assiste. Você precisa decorar a Lei 9.605/98. Por quê? Porque as perguntas todas são feitas com base, por exemplo, na conduta prevista e mais ainda, decoreba pura, infelizmente, a questão da pena. Eles dizem, perguntam se a pena é igual ou não, de acordo com determinada conduta prevista ali. O artigo 3º ainda da Lei dos Crimes Ambientais, a questão da possibilidade de que a pessoa jurídica vá delinquir na questão dos crimes ambientais. Então, recapitulando, a FCC é uma banca assim, ora nos cobra um pouco além, um pouco de doutrina, ora vai nos cobrar jurisprudência e ora vai nos cobrar exatamente o texto de lei. Em direito penal, vamos começar com um assunto bem importante que é o concurso de pessoas. Acompanhe-me, o concurso de pessoas, ele começa lá no artigo 29 do Código Penal, que quanto à sua natureza jurídica, nós sabemos, cuidado com essa pergunta, quando te perguntarem, a FCC já perguntou isso, qual é a natureza jurídica do concurso de pessoas conforme o Código Penal? Quando ela te pergunta qual é a natureza jurídica, ela não está te perguntando quem é o autor e quem é o partícipe, ou seja, você não deverá responder, por exemplo, a teoria unitária, a teoria objetivo formal, a teoria objetivo material ou a teoria do domínio do fato. Quando eles te perguntarem sobre natureza jurídica, e aí que mora a confusão, você vai simplesmente dizer o seguinte, é o artigo 29 caput do Código Penal. Vamos lê-lo. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas, vírgula, na medida da sua culpabilidade. O que significa isso? Que o Brasil, em relação à natureza jurídica do concurso de pessoas, adotou a teoria monista, ou também conhecida como unitária, ou também conhecida como igualitária. Ou seja, todo mundo que concorre para o crime, ainda que não pratique verbo nuclear do tipo. FCC perguntou isso. Pessoas que concorrem para o crime, mas que não praticam verbo nuclear do tipo são partícipes. Isso foi objeto de pergunta, então nós sabemos que pelo fato de ter sido adotada a teoria monista, unitária ou igualitária, todos, autores, coautores e partícipes, responderão exatamente pelo mesmo crime e a parte final, cuidado, não significa que o crime vai ser diferente, não. Significa que a pena também, pergunta da FCC, deverá ser dosada de acordo com a culpabilidade de cada um. Então, destaco ainda em relação ao concurso de pessoas, também FCC adora perguntar, o 29, parágrafo 1º do Código Penal, a chamada participação de somenos ou de menor importância. Eles chegam ao ponto de pedir que o candidato, a candidata, simplesmente saiba que a pena ela vai ser reduzida entre 1/6 e 1/3, ou seja, os percentuais, muitas vezes, da questão do aumento, ou aqui no caso da redução da pena, são fatores fundamentais para que você não erre a questão. Outra pergunta costumeira de concurso de pessoas da banca FCC é o artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. É a chamada participação dolosamente distinta e a mais importante exceção pluralista à teoria monista. Nem
todos possuem o mesmo dolo, embora hajam em concurso. Automaticamente, aquele que não teve a visão Thundercat, aquela visão mais grave do crime, vai responder pelo crime, certo? A que ele quis praticar. Ou seja, tanto que o parágrafo 2º diz, né? Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, se lhe há imposta a pena desse crime menos grave, a qual é aumentada de metade se o resultado mais grave era previsível. E agora vamos ficar muito atentos, porque isso a FCC vai fazer, como sempre faz, que é o ultra, super, mega, blister importante artigo 30 do Código Penal. E daqui, estamos vendo dicas, daqui você resolve uma série de problemas envolvendo o concurso de pessoas, e daqui nós vamos aos crimes funcionais. Eu vou explicar exatamente o que significa isso. Vamos fazer o link exatamente perfeito como a FCC nos obriga a saber. Então, o artigo 30 do Código Penal, ele trata sobre a comunicabilidade das circunstâncias e elementares no concurso de pessoas. Temos duas regras. A primeira é uma chamada regra relativa, e é o que mais cai na FCC. Então, regra relativa engloba, primeiro, circunstâncias objetivas e elementares, que podem, eu disse, podem se comunicar desde que ingressem na esfera de conhecimento do coautor ou do partícipe. E depois a regra absoluta, que é circunstância subjetiva. Ora, como o próprio nome diz, algo que é subjetivo, cada um tem o seu, portanto, jamais se comunica. Indo, e o link é perfeito, para os crimes funcionais, o que vão te perguntar na FCC? Por exemplo, a Mariana, noiva do Adroaldo, certo? Ambos resolveram subtrair bens porque o Adroaldo era servidor público. A Mariana não, só que era noiva dele e sabia. A questão disse isso. A Mariana ficou logo embaixo de uma janela com o carro enquanto o Adroaldo jogava os objetos para que eles fossem subtraídos. Aí perguntavam o seguinte para você: bem, nesse contexto, o que a Mariana e por qual crime a Mariana vai responder? Pensem agora juntos, todos comigo. Olha só. Nós temos os chamados crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios. Vocês acham que a FCC é boba? Claro que não. Então, vamos todos juntos. Quando eles te derem um caso sobre um extraneus, palavrinha que eles adoram, sobre um particular, que concorre para um crime do intraneus, que é o servidor público, eles sempre vão te dar um exemplo em que o crime é funcional impróprio, para tu teres duas opções, ou seja, de que a pessoa que é particular ou responda se tem conhecimento pelo crime funcional, ou que ela vá responder pelo crime genérico, e por isso então sempre vão fazer essa pergunta, podem escrever, podem anotar, quando for um crime funcional impróprio. Por quê? Porque o crime funcional impróprio é aquele em que, retirada a elementar funcionário público, vai sobrar um crime genérico. Já caiu também o que a gente chama de atipicidade relativa. Eles não iam ser bobos, claro, de te colocar num caso como esses, por exemplo, numa condescendência criminosa, numa prevaricação. Por quê? Porque nós sabemos, são crimes funcionais próprios, ou seja, exige-se também, como no funcional impróprio, a condição funcionário público. But, qual é a diferença aqui? Quando nós, nos crimes funcionais próprios, retiramos a elementar funcionário público, vai haver o que a gente chama de atipicidade absoluta, ou seja, não sobra crime algum. É claro que o extraneus, ele vai ter praticado algum crime, então ele sempre vai fazer com que tu te depares com o problema maior. Então, essas questões que envolvem, vamos brincar um pouquinho, mas sem brincadeira, Agostinho e Linneu. Então, essas questões que envolvem o Agostinho, aquele da calça de piquenique, que é particular, e o Linneu, que é servidor público, sempre podem anotar, sempre vão demandar um crime funcional impróprio para te colocar para pensar. Ou seja, se o nosso Agostinho, ele vai responder pelo crime funcional ou pelo crime praticado por terceiro, que é o particular,
ou crime funcional, ou seja, geralmente essa questão ela vai ser objeto de pergunta de um crime de peculato, lembram? Claro que sim, que é o típico crime funcional impróprio. Então, fica aqui a dica muito importante em relação ao artigo 30. Ainda em relação ao concurso de pessoas, cuidado, porque a FCC já perguntou isso. A esconde B que já praticou o crime. Ora, esse A que ingressou no crime depois, anota isso, depois da sua consumação, ele vai praticar um crime autônomo. Como ele está escondendo uma pessoa, ele pratica o crime de favorecimento pessoal. Se ele escondesse uma coisa após a consumação do crime, ele iria estar praticando o crime de favorecimento real. Te liga, porque a FCC pergunta assim, ó. Fulano de tal, irmão do fulano de tal, do Paulo, por exemplo, subtraiu ele da ação da autoridade policial. Marquem no código de vocês, por favor, o artigo 348, parágrafo 2º do Código Penal. Ficam isentos de pena quem? Aquelas pessoas que tiverem alguma relação de parentesco com o réu, porque elas têm uma permissão legal, é política criminal, de esconder essa pessoa. Então te liga nisso. Então, concluindo o raciocínio, somente caberá concurso de pessoas até o momento da consumação do crime. Qualquer auxílio prestado, como é o caso do favorecimento pessoal, do favorecimento real, enfim, vai caracterizar crime autônomo. E já estou te dando os crimes que vão aparecer. Só são 4. Receptação, favorecimento pessoal, favorecimento real ou lavagem de dinheiro. Então fica aqui a dica importante daquilo que a FCC nos cobra sobre o concurso de pessoas. Depois nós temos que falar sobre a questão, isso é muito importante, tem bombado na banca FCC, que é a questão da pena. Bom, nós sabemos que a nossa aplicação da pena, ela envolve o chamado sistema trifásico. Artigo 68, caput do Código Penal, ou seja, nós temos a pena base, artigo 59, nós temos a pena provisória, que são as agravantes e atenuantes, e nós temos a pena definitiva, que são majorantes e minorantes. Como é que a FCC pergunta isso? Eles vão te colocar, por exemplo, lá no artigo 61, inciso 2, letra H, por exemplo, letra E, por exemplo, enfim, a questão do crime cometido contra criança, contra maior de 60, vão botar 50, por exemplo, e assim por diante. Então aqui não há muito o que eu explicar, mas há o que eu te dá de dica para a prova da FCC. Você me decore, saiba quais são exatamente as agravantes taxativamente previstas no artigo 61 do Código Penal e as agravantes do concurso de pessoas que está no artigo 62 do Código Penal. Além disso, muito importante, quase a besta, que também perguntaram, artigo 66 do Código Penal, são as chamadas atenuantes inominadas. Vamos ler? Vamos. O juiz poderá ainda reduzir a pena em razão de circunstância anterior ou posterior ao crime, ainda que não prevista em lei. Também já foi objeto de pergunta na prova da FCC. Além disso, nós temos que ter bem presente a ordem de importância. Aqui vamos abstrair um pouco aquilo que diz o STJ, porque a pergunta foi bem de lei, certo? As preponderantes. Quem é que diz isso? Em primeiro lugar, os motivos. Então temos que decorar também, temos que saber qual é a ordem de preferência da incidência de agravantes e atenuantes, tal qual diz o artigo 67 do Código Penal. E aquilo que eu sempre digo, a FCC pergunta. Então vamos me pegar aqui agora, pelo meu cabeção, pelo meu panção, eu sou uma majorante. Digamos que essa parte aqui, gurizada, da sala de aula fosse a parte geral do Código Penal. Vamos me acompanhando. Eu continuo sendo agora uma majorante da parte, essa da sala, parte especial. O que eles perguntam? Aqui é pai bola, é só saber, certo? Código Penal, e a FCC busca isso, faz uma diferença entre
majorante da parte geral, minorante da parte geral do Código Penal e majorante da parte geral e majorante da parte especial. Eu me vesti de majorante porque sou grande, sou grandalhão. Então assim, ó, qual é a regra que tu precisas decorar que a FCC pergunta? É a seguinte: quando concorrerem majorante com outra majorante, ambas da parte especial do Código Penal, o juiz somente vai aplicar uma delas, aquela, claro, que mais aumente. Então, o que eles vão fazer para ti, assim, de brinde na FCC? Quando concorrerem majorantes da parte geral e parte especial, o juiz vai aplicar somente uma. Errado, porque eu acabei de dizer, esse concurso em que a gente aplica só é um concurso interno, vamos de novo, majorante concorrendo com outra majorante, mas ambas da parte especial. Então, quando for parte geral ou parte geral e especial, nós aplicamos todas. O mesmo raciocínio vale para as minorantes da parte especial. Aplicamos somente uma, aquela que mais reduz a pena. Agora, se a gente tiver minorante da parte geral e da parte especial, ou da parte geral, nós aplicamos todas elas. Onde é que está isso? Artigo 68, parágrafo único do Código Penal. Não basta, por aí, não, a aplicação da pena. A FCC é rainha de perguntar acerca do 44 do Código Penal, ou seja, a forma ou as formas de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeira questão importante. Pessoal, quando se tratar de crime doloso, cuidado, crime doloso, a pena é de até 4 anos e sem violência ou grave ameaça. Muito cuidado, porque a FCC pergunta isso. Quando for crime culposo, o céu é o limite. Então, quer dizer, pode haver violência, porque é culposa, e mais do que isso, a pena, embora dificilmente uma pena num crime culposo vai ser maior que 4 anos, mas a pena, ela pode ser muito maior que 4 anos. Outra questão importante que eles batem muito é a questão da reincidência. Então, primeiro, a única reincidência que realmente importa para a gente ter ou não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é a reincidência dolosa, ou seja, ambos os crimes devem ser dolosos. Mas aí o 44, inciso 2, ele está, na verdade, em contradição com o 44, parágrafo 3º. Então te liga aí, pergunteca certa da FCC, o que acontece? A reincidência dolosa, por si só, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Na verdade, a pena se vai impedir se a reincidência for dolosa e se tiver operado pelo mesmo crime. Eles vão trocar a palavra, mas assim, ó, vamos concluir? Vamos. Somente a reincidência específica pelo mesmo crime dolosa, 44, parágrafo 3º do Código Penal, é que impede a substituição. Outra questão importante diz respeito ao 44, parágrafo 2º do Código Penal, formas de substituição. Eles colocam 2 anos, nada a ver. Por quê? O limite aqui é 1 ano. Então, se a pena privativa de liberdade for de até 1 ano, a gente substitui assim. Exatamente como eu vou colocar agora. Uma multa ou uma PRD. Agora, se a pena privativa de liberdade substituída for maior do que 1 ano, a gente vai substituir por uma multa, isso aqui cai na FCC, por uma multa mais uma PRD, ou então 2 PRDs. O limite, portanto, para modificar é o valor de 1 ano de pena, não me erra isso na prova da FCC. Outra questão importante ligada à aplicação da pena. Perguntaram o seguinte: conforme jurisprudência tal, tal e tal,
a pena de multa é calculada sobre a condição econômica do réu, certo? Eu falo isso porque geralmente a gente nem olha para a pena de multa, né? Porque ela é uma coisa tão irrelevante, tanto que se ela não for paga, como diz a caninha 51, é o artigo 51 do Código Penal, que se a pena privativa de liberdade não for paga, ela se converte em dívida ativa. Então, muito cuidado, isso também já foi objeto de pergunta pela FCC. Ainda, falando em pena, muito importante, o 44, parágrafo 4º do Código Penal, em que a gente tem uma quase que total detração em relação à pena restritiva de direitos que está sendo cumprida e a pena privativa de liberdade quando injustificadamente o réu descumpre a restrição imposta. Então, a pena restritiva de direitos, ela vai ser convertida em privativa de liberdade, ressalvado o prazo mínimo de 30 dias de reclusão ou detenção. O que significa isso? Já foi perguntado pela FCC. O que significa isso? Significa simplesmente o seguinte, significa que se o réu, por exemplo, não cumprir a PRD, digamos faltando 10 dias para o encerramento, ele terá de cumprir 20 dias a mais. Por quê? Porque a lei está dizendo que o saldo mínimo é de 30 dias de reclusão ou detenção. Mais uma conclusão, jamais o réu terá de cumprir pena a mais quando se tratar de uma contravenção penal, porque lá a pena privativa de liberdade é a prisão simples. Muito cuidado, porque essa pegadinha também já caiu em prova. Passando um pouco a questão da pena, nós temos a extinção da punibilidade. Anota aí de coração, você precisa saber o artigo 107 do Código Penal de cabo a rabo. O artigo 107 do Código Penal, como nós sabemos, traz de forma meramente taxativa, mas é ali que vai estar o centro gravitacional das perguntas, porque ali estão arroladas, de forma, portanto, não exaustiva, as causas de extinção da punibilidade. Então você vai ter que saber, por exemplo, a morte do agente, a abolício criminis, o indulto, a anistia, a prescrição, a perempção, a decadência, a renúncia, o perdão judicial, a retratação. Tudo isso você precisa saber, porque vão perguntar assim para você, ó. São causas de extinção da punibilidade, vírgula, salvo. Então você tem que ter bem presente o artigo 107 do Código Penal. Mas não é só isso. Outro artigo de coração que você precisa saber para passar, porque a FCC sempre pergunta, é o artigo 117 do Código Penal. Causas interruptivas da prescrição, que é algo ruim para o réu, portanto, números clausos. Quais são? Vamos ler? Vamos lá. A prescrição é interrompida, inciso 1, pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Aí vão colocar lá assim, ó, pelo oferecimento. Tá errado. Pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Inciso 2, pela pronúncia. Inciso 3, pela decisão confirmatória da pronúncia. E o inciso 4 é o nosso calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque lá fala de maneira bem taxativa o seguinte: pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Então, já perguntaram o seguinte: a prescrição é interrompida pela sentença absolutória? Claro que não. Seja ela própria, seja ela imprópria. Aí que mora a pegadinha, porque a gente sabe que aquele que recebe uma sentença absolutória imprópria, ele muitas vezes tem uma situação bem pior do que o cara que foi condenado, porque fica lá durante muito tempo no Instituto Psiquiátrico Forense. Ainda sobre prescrição, lembrando que o artigo 119 do Código Penal e a súmula 497 do Supremo Tribunal Federal são muito claras ao dizerem o seguinte: no caso de concurso de crimes, a prescrição se verifica crime a crime, portanto, de forma isolada. Ainda, não te esquece do 115 do Código Penal. A prescrição é reduzida em metade quando o réu é menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Ainda, não esquece, em relação à prescrição, a questão mega importante, consubstanciada
pelo artigo 110 caput do Código Penal e ainda corroborado pela súmula 220 do STJ, ou seja, o aumento de 1/3 no prazo prescricional ao réu que é reincidente somente se aplica à prescrição da pretensão executória. Te liga nisso. Além disso, o que nós temos ainda? Crimes em espécie. Eu chamo a atenção, a FCC já perguntou isso, crimes contra a fé pública. O que há de importante nisso? Primeira questão importante, nós temos que estar bem centrados no artigo 297, 298, 299 e 304. Já perguntaram o seguinte, então seguindo aqui a doutrina, por exemplo, de Kleber Masson, o que é importante? Para que haja crime contra a fé pública, duas coisas são imprescindíveis. Primeiro, não há crime contra a fé pública previsto de forma culposa. Todos são dolosos. Então, primeira coisa que se exige é que haja dolo e mais a potencialidade de dano. Por quê? Vão colocar na tua prova. Se o erro for megamente grosseiro, incapaz de enganar uma pessoa, ter-se-á crime impossível. Além disso, mas assim, ó, sublinha, pisa de croque, sublinha, porque vai cair sempre. Artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal, ou seja, documentos que aparentemente são particulares, mas que se equiparam a documento público. Por exemplo, títulos endossáveis, adoram colocar cheque, nota promissória, é documento público. Outra questão importante, eles adoram perguntar porque são chiques, né? Testamento hológrafo. Testamento hológrafo, vocês sabem, é o testamento particular. Ele se equipara também a documento público. Além disso, nós temos ainda que eles adoram perguntar. Por exemplo, o oficial de justiça foi lá e foi fazer a citação e mandou o réu se ajoelhar. O réu não se ajoelhou. Isso não é desobediência. Por quê? Porque é uma ordem ilegal. Então sublinha isso, vai valer também para a resistência, vai valer para a desobediência, ou seja, se a ordem for manifestamente ilegal, você não estará cometendo crime algum. Além disso, muito importante, eles vão te perguntar a diferença do quê? Da corrupção passiva, solicitar ou receber, e da concussão, que é exigir. Além disso, lembrando que esses crimes podem ser praticados antes mesmo de a pessoa assumir a função, desde que haja o chamado nexo funcional e a solicitação, o recebimento, a exigência se deem em razão da função. Cuidado, são crimes formais e se consumam independentemente da obtenção da vantagem. Além disso, muito importante, te liga na corrupção passiva majorada, parágrafo 1º, quando o ato não é praticado, quando o ato é retardado ou quando ele é praticado em infringência à lei. E ainda, a corrupção passiva privilegiada do parágrafo 2º. Também perguntam. Prevaricação nem se fala, porque é aquilo que não é vômito nem pum, mas faz com que o servidor público, por motivo interno, sentimento pessoal, interesse próprio, não pratique o ato de ofício. Além disso, extremamente importante, os crimes contra a administração da justiça. Cuidado! Qual a diferença do artigo 339 do Código Penal, denunciação caluniosa? A FCC adora isso, e o artigo 340, comunicação falsa de crime ou de contravenção. É que na denunciação caluniosa você imputa a alguém, então você dá nome aos bois, algo que não existe, repito, algo que não existe na comunicação falsa de crime ou contravenção. Por quê? Porque ali, no 340 do Código Penal, você não está atribuindo nada a alguém. Está atribuindo falsamente um fato, mas não dá um nome. Ainda é importante, princípio da especialidade. Perguntaram, fisioterapeuta vende recibo falso para o cara que vai sonegar tributo. Olha lá,
teoria finalista, o dolo é de suprimir ou reduzir tributo, portanto, ambos responderão, por exemplo, pelo artigo 1º da 8137/90, princípio da especialidade. Aliás, aproveitando, se a mesma pessoa falsifica o documento e ainda o utiliza, nós vamos ter um crime só, porque o uso é um chamado crime progressivo. Agora, claro, se as pessoas forem diversas, uma responde por fazer o documento falso e a outra por usar o documento falso. Crimes ambientais, eu já disse, eu já falei, que é pura decoreba, lei de licitações. Te liga muito no artigo 100 da lei 8666 de 93. Todos os crimes da lei de licitações são de ação penal pública, como aliás é a regra, incondicionada. E ainda é importante que vocês tenham bem presente, fazendo uma conclusão disso, de que as provas da FCC, como já tinha dito, elas vão mesclar decoreba de lei, pode te ligar nos crimes ambientais, ela vai te mesclar também em relação a alguma coisa da doutrina e também de jurisprudência. Bom, ficamos por aqui com as dicas de direito penal, desejando uma ótima sorte na prova. Um beijo a todos e boa sorte!